O episódio começa apresentando Duan, um estudante popular da Faculdade de Artes Decorativas. Ele tem uma personalidade impulsiva, animada e um pouco dramática. Em um evento universitário, Duan vê Kim, um estudante da Faculdade de Música, cantando no palco. Ao ouvir sua voz e observar sua aparência, Duan se apaixona imediatamente. Desde esse momento, decide que Kim será o amor da vida dele. Mesmo sem conhecê-lo, ele passa a observar o rapaz pela universidade e tenta descobrir mais sobre ele. Kim, por outro lado, é conhecido por ser reservado e difícil de se aproximar, o que faz com que muitas pessoas evitem se declarar para ele. No entanto, Duan conta com a ajuda dos amigos para se confessar durante a festa de boas-vindas. No festival, Kim sobe ao palco para cantar uma música, enquanto Duan o observa com atenção. Já no finalzinho da canção, é como se Kim, por um momento, o observasse ali na plateia, mas por algum motivo, ele se sente desconfortável e sai do palco imediatamente. Duan fica sem entender nada. Mesmo assim, não dá tanta importância e começa a segui-lo no Instagram. Ele fica tão em êxtase que acaba curtindo uma postagem sem querer. Os amigos de Duan tentam pensar em uma forma dele se aproximar de Kim. Mas, de repente, eles observam um cara se aproximando e pedindo o line dele, provavelmente um rival amoroso, só que Kim recusa na lata. Jamie acredita que Duan deve primeiro descobrir do que ele gosta, para depois pensar em uma forma de se aproximar dele. Só que Duan acaba deixando essa tarefa para os próprios amigos, já que ele está tímido. Pai cria uma oportunidade e consegue ver a marca do sapato que ele usa, enquanto Jamie descobre a marca do fone de ouvido dele. Duan recebe as informações, mas percebe que é tudo inútil, pois qualquer um pode ver isso, então, dessa vez, ele tenta descobrir por conta própria. Eles passam um ao lado do outro, se encarando profundamente, e Duan consegue apenas sentir o perfume dele, sem descobrir mais nada. Durante a refeição, ele tenta descobrir do que ele gosta de comer, mas, em um desses momentos, Kim acaba notando que está sendo observado, então faz uma leitura labial, perguntando o que ele está olhando. No final, pelo menos ele consegue descobrir algumas outras coisas, como o tipo de comida de que ele gosta. A partir daí, os três começam uma verdadeira batalha para encontrá-lo na universidade e assim Duan conseguir se declarar. Até que Duan abre uma porta e consegue encontrá-lo junto dos amigos, tocando instrumentos, mas simplesmente trava e fecha a porta imediatamente. Quando Tong sai para saber o que eles querem, Duan inventa a desculpa de que estavam procurando um banheiro, então ele oferece o banheiro de dentro da sala. E os três entram todos desajeitados. Só que Kim já notou que está sendo seguido por essas pessoas. Os próprios amigos de Duan já perceberam que ele está sendo óbvio demais, tanto que até curtiu, sem querer, uma foto antiga que Kim postou. No dia seguinte, um cara fica atrás de Kim, e por incrível que pareça, ele pede a ajuda de Duan, que fica em choque, sem acreditar que isso está acontecendo. Ele então entra na frente do suposto perseguidor, deixando claro que se ele se aproximar de Kim e tentar conquistá-lo, vai ter que passar por cima dele e ter um duelo cara a cara. Só que quando o cara se aproxima, Duan foge rapidamente. P estava indo atrás dele para pedir que Kim subisse ao palco, mas ele não quer se apresentar, então diz aos amigos que pediu ajuda ao cara que sempre o persegue. Enquanto isso, Duan fica indeciso, sem saber como se declarar, e até faz uma leitura de tarô para ter uma previsão sobre seu grande amor. Jamie pede para ele parar de inventar história e apenas ir lá se declarar. Se gosta tanto dele, é só falar diretamente. No entanto, Duan não acha tão simples assim. Kim é super popular e tem tantas pessoas querendo conquistá-lo que nem dá para contar. Enquanto isso, Pai e Tong conversam por mensagem, como se estivessem planejando algo por trás. Tong pergunta se eles vão para o festival de Loy Kraton e tenta convencer Kim a ir também. Pai diz que tem uma ideia para ajudar o amigão a se declarar. Durante o festival, Tong e Pai conversam por ligação para criar a oportunidade perfeita. Ele até fala com Pai como se ele fosse uma garota com quem está marcando um encontro, só para não desconfiarem de nada, enquanto Kim fica rodeado de fãs querendo tirar foto com ele o tempo todo. Quando Duan finalmente consegue encontrá-lo no meio da multidão, praticamente grita o nome dele, o que acaba deixando todo mundo em silêncio. Quando o momento de se declarar chega, a confissão é extremamente desajeitada. Nervoso, Duan pede permissão para flertar com ele e diz que vai conquistá-lo. Só que quando Kim pede o motivo de Duan querer conquistá-lo, ele começa a elogiar Kim de maneira exagerada, falando da pele, dos olhos, do nariz e até das pernas, o que deixa Kim super irritado, a ponto de querer dar um soco nele. Nesse momento, Duan percebe que está exagerando, se desculpa e finalmente fala a verdade.
Ele gosta de Kim porque se emocionou ao ouvi-lo cantar e sente como se tivesse sido enfeitiçado pela voz dele. Depois da confissão, Kim se aproxima e segura sua roupa pelo colarinho, criando um momento tenso entre os dois. Em vez de rejeitá-lo, Kim pede para Duan tentar conquistá-lo. Ele fica tão incrédulo que perde até a força nas pernas e cai no colo dos amigos. Depois disso, Duan cria um plano de ação para conquistar o coração de Kim, como comprar lanches de que ele gosta, assustá-lo com um fantasma para Kim sentir medo e ele ir lá consolá-lo, e até ficar grudado nele o tempo todo. Os amigos cortam o barato em todas as opções, acreditando que nada vai dar certo, mas ainda assim querem ver isso de perto. Duan compra os lanches favoritos de Kim e deixa junto alguns bilhetes, mas quando tenta entregar, Kim não dá importância nenhuma e vai até ele sem demonstrar interesse, dizendo que não quer. Só que ele não baixa a cabeça e diz que ainda está cedo demais para desistir. Então, ele se prepara para o plano B, se fantasia de Chunky, o boneco assassino. Os amigos também se juntam para ajudar e esperam o momento certo em que Kim ficará sozinho. Mas quando chega a hora, Duan imagina uma cena em que fica na frente dele, fazendo uma pose assassina, com duas facas realistas. Kim fica apavorado, mas acaba se defendendo e dando um soco forte em Duan. Então, ele diz aos amigos que não quer fazer isso. Caso contrário, Kim vai acabar odiando ele e ele ainda vai levar um soco. Só que na universidade, Duan acaba assustando todo mundo sem querer com a fantasia de terror. Kim acaba presenciando essa palhaçada. No dia seguinte, ele coloca o plano C em ação, espalhando adesivos fofos com sua foto por toda a universidade para chamar a atenção de Kim. Ele coloca o adesivo até no cappuccino de Kim, mas o cara simplesmente não dá a mínima. Na sala onde Kim ensaia música, eles fazem um coração de adesivos. Quando Kim olha aquela arrumação, diz em voz alta que sabe que ele está escondido lá, e que o que está fazendo é dar trabalho para os outros. Por isso quer que ele arranque todos os adesivos e peça para seus queridos amigos ajudarem. Quando vão arrancar os adesivos, percebem que uma parte já foi retirada e não foi nenhum deles. Quando os amigos de Kim perguntam se ele está desconfortável com Duan o perseguindo, ele admite que não. Já que nada funcionou, o pai dá a ideia dele cantar uma música para Kim, só que ele não sabe nem tocar violão e não sabe mais o que fazer. Ele se abre mais com os amigos, dizendo que o o faria desistir seria se Kim mesmo pedisse para ele se afastar, ou se mais alguém entrasse na vida dele. Jamie analisa a situação do amigo e acredita que a melhor forma de agir é seguir seu coração e ser sincero, porque se Kim se sentir desconfortável com o que ele faz, aos olhos dele Duan vira um perseguidor. Ele absorve todos os conselhos e passa o resto do dia fazendo um doce de chocolate para Kim. No dia seguinte, ele pede 2 minutos de conversa para fazer um jogo com ele e entrega os doces de presente de Natal, deixando claro que ele mesmo fez. Kim, bem seco, diz que não tem tempo para isso, e Duan, mesmo assim, está disposto a esperar até que ele tenha tempo. Don comenta que se aproximar dos amigos dele também ajuda muito, e para ele não esquecer de trazer alguns doces para ele também da próxima vez. No final, Kim acaba aceitando jogar com ele, mas com a condição dele ir embora depois disso. No caminho, Duan explica o jogo. Se Kim pegar um chocolate amargo, tem direito de pedir uma coisa. Caso pegue o chocolate branco, Duan também tem direito de pedir algo. Quando Kim pega o chocolate branco, imagina que isso não vai acabar bem. No entanto, Duan pede apenas para ele levá-lo em casa. Surpreso com o pedido, ele acaba aceitando. No caminho, Duan tenta puxar assunto e até se oferece para carregar suas coisas, mas Kim não aceita nada, e logo em seguida começa a chover. Para tentar protegê-lo, Duan põe as 2 mãos em cima da cabeça de Kim, e fica aquele clima tenso, um olhando para o outro. Na parada de ônibus, Kim tenta manter distância, colocando o instrumento musical de um lado e o fone de ouvido do outro, só que depois de alguns segundos de silêncio, Kim o puxa para perto dele, alimentando ainda mais as esperanças de Duan. Depois de chegar em casa, Kim pede para ele ir embora, já que conseguiu o que queria, mas, antes de ir, Duan pede para ele segui-lo de volta no Instagram. Como Kim não aceita, ele sugere jogar o jogo novamente, mas sem sucesso. Mesmo assim, fica feliz, porque agora já sabe onde o seu futuro namorado mora. Em casa, ele faz um desenho dos dois na parada de ônibus. Alice informa que na universidade vai ter um open house e gostaria que ele dançasse na abertura do evento. Duan até gostaria de ajudar, mas ele afirma que não sabe nem cantar nem dançar, só que quando ela diz que ele não vai se apresentar sozinho e que Kim também irá participar, ele muda de ideia rapidamente. No dia do ensaio, Duan fica inquieto, achando que ele não vem, e quando Kim finalmente aparece,
diz que é só para avisar que vai desistir. Lá dentro, eles conhecem outra dupla, estudantes de performance vocal, que também irá participar. Mas os dois são super arrogantes. Eles começam a provocar, principalmente Kim, dizendo que ele substituiu-o na Fresh Night, mas pelo menos ele sabe cantar e não fez eles passarem vergonha. Duan entra no meio da discussão, e a garota também começa a falar dele, dizendo que Duan é um estudante de artes decorativas, provavelmente não sabe nem cantar nem dançar, e que provavelmente foi sua aparência que o trouxe até lá. Kim admite que veio para desistir, então eles não precisam se preocupar, só que em vez de deixar quieto, Pen provoca ainda mais, falando que Kim já sabe que é ruim, por isso vai desistir. Diante disso, Kim agradece pela motivação e diz que mudou de ideia, ele vai ficar. Alice propõe fazer um sorteio para criarem as duplas, mas Kim deixa claro que não quer fazer dupla com nenhum dos dois e sim com Duan. Depois que os dois vão embora, Duan descarrega a raiva dando socos no ar. Kim o puxa para trás e os dois acabam se aproximando. Nesse momento, Kim também o surpreende convidando-o para jantar. No restaurante, Kim pede 2 pratos extra grandes de camarão com alho e arroz. Duan até fica emocionado, achando que Kim pediu para ele também, mas Kim corta o seu barato, dizendo que esse é o pedido dele. Em seguida, quando percebe que Kim está com calor, ele pega um ventilador portátil e ainda manda uma cantada, dizendo que é o vento do amor. Kim apenas ignora e se levanta para pegar água com gelo, só que dessa vez, ele também prepara um copo para Duan, e aos poucos, ele vai percebendo que Kim está começando a ter um olhar diferente. De volta à mesa, ele puxa assunto, pergunta se o sonho de Kim é mesmo ser cantor e tenta incentivá-lo a seguir o sonho dele, dizendo que ele será o melhor cantor que já conheceu. Depois do jantar, Duan faz piada e pede para acompanhá-lo até em casa, mas Kim recusa friamente. Os amigos de Kim ficam curiosos para saber até onde os dois chegaram, se já se apaixonaram, só que ele não responde e muda de assunto. Mas na realidade, Kim fica perdido nos pensamentos, lembrando de Duan e perdendo o foco nos estudos. Mais tarde, os dois se reúnem com Alice para dizer a música que Kim escolheu. O problema é que a música é muito rápida, então Alice receia que eles não consigam acompanhar durante a dança. Kim acredita que com o ensaio isso pode ser possível. Só que quando Duan demonstra a dança dele, é um desastre total, ele não leva ao menor jeito. Apesar de também não ser bom em canto, ele é menos pior cantando do que dançando. Enquanto canta, Kim olha para Duan e parece refletir sobre o comportamento dele, como se estivesse tentando entender por que aquele garoto insistente continua ocupando seus pensamentos. Enquanto Kim navega pelo Instagram, percebe que Duan curtiu várias postagens dele. Ele decide mandar uma mensagem. Quando Duan pega o celular, fica ainda mais animado e determinado, se gabando para os amigos que Kim mandou uma mensagem para ele. Duan demora tanto para responder que Kim acaba apagando a mensagem. Na tentativa de reverter a situação, ele manda várias mensagens e fica esperando uma resposta, mas ela não vem. Na universidade, fica ainda mais triste quando descobre que as férias do semestre estão chegando e por causa disso, não poderá ver Kim. Jamie acredita que isso é fácil de resolver, é só arrumar uma desculpa para vê-lo. Tong percebe que Duan está com cara de cachorro triste e pergunta o que está acontecendo. Jamie responde que Duan está de coração partido porque não vai poder ver Kim durante as férias. Durante a conversa, eles têm a ideia de perguntar para Dom aonde Kim vai durante o recesso. Dom responde que não sabe, acabando com a alegria dele, mas diz que hoje à noite eles vão estar no X-Bar, às 8 da noite. Chegando lá, Duan pede para se juntar a eles, só que Kim responde bem seco que não. Duan não desiste e pensa em sentar na mesa ao lado, só que ela já está reservada, então eles precisam falar com o dono do bar, o X, para conseguir a mesa ao lado de Kim. Mas sem sucesso, a única disponível é uma mesa no fundão. A partir daí, Duan fica com cara de cachorro abandonado, mas quando Alice e Tim vão até eles, ele tem a brilhante ideia de pedir para terem ensaios extras durante o recesso, com a desculpa de que não canta nem dança bem e por isso, tem medo de estragar a apresentação. Diante disso, os dois aceitam. Quando o grupo se reúne, Alice informa as duplas sobre os ensaios extras. No entanto, Pen e Sol dizem que vão estar ocupados durante o recesso. Tim não vê problema em eles pularem os treinos, já que os dois já dominaram tudo, enquanto Duan deixa bem claro que ele ainda não sabe dançar nem cantar, por isso está disponível para o ensaio extra. Alice pergunta se Kim também está disponível. Caso contrário, não tem problema, porque o ensaio é opcional. Quando Kim fica em silêncio, Tim propõe que os dois dancem, e se mandarem bem, não precisarão do ensaio extra.
Só que durante a demonstração, Duan dança de forma ainda mais desengonçada. Diante disso, Alice tenta convencer Kim a treinar com ele durante o recesso. Enquanto isso, Pen e Sol começam a provocar novamente. Eles pedem para, no dia da apresentação, serem os primeiros, pois não querem passar vergonha. Levando tudo isso em conta, Kim decide aceitar treinar 3 vezes por semana. Quando vai ao banheiro, Alice confessa que já sabe que ele dançou mal de propósito, mas quer alertá-lo sobre uma coisa. Até o rei da faculdade que ela conheceu ainda não conseguiu conquistar Kim. Ele se dedicou muito, mas foi rejeitado. Mesmo assim, ela diz que ele não deve desistir, porque talvez seja a pessoa certa, e lhe deseja boa sorte. Depois disso, Kim percebe que Duan está desanimado, então decide seguir ele de volta no Instagram, dizendo que é apenas por causa do trabalho, e que não é para Duan ficar enchendo ele de mensagens sem sentido. Mesmo assim, Duan ganha o dia. Depois do ensaio, ele joga indiretas, dizendo que seria ótimo ter alguém para ir com ele para casa, e ainda ignora o pedido de Kim, mandando vários coraçõezinhos no Instagram. Kim fica irritado e vai embora. Mas ele realmente não aprende. Chegando em casa, ele liga para Kim, informando que já chegou, espera que ele tenha bons sonhos e que Duan vai sonhar com ele hoje. Só que a ligação é cortada imediatamente, e Kim ainda manda uma mensagem, ameaçando bloquear, caso ele incomode de novo. Isso não abala Duan de jeito nenhum, pois ele quer entrar de peito aberto nessa relação. No dia seguinte, entra em uma loja de câmeras e, sem querer, esbarra em Kim, que está no mesmo local. Kim percebe que ele também gosta de câmera analógica e Duan, para ter certeza de que não está sonhando. Belisca o próprio rosto e aproveita o momento para convidá-lo para comer juntos. Kim apenas balança a cabeça em negativa, mas o outro não desiste, entra no meio e diz que vai considerar o silêncio como um sim. Os dois vão para um ponto turístico, passam um tempo juntos, tiram várias fotos e até andam de barco. Duan continua completamente aberto sobre seu interesse, enquanto Kim, embora ainda negue qualquer sentimento, começa lentamente a se acostumar com a presença constante de Duan em sua vida. No final da tarde, eles comem lamen, e Duan continua o tempo todo tentando chamar a atenção dele com suas brincadeiras. Depois, Duan tenta falar um pouco mais sério. Ele pede um conselho, diz que está falando sério sobre cantar, mas não consegue cantar e não sabe o que fazer. Ele não quer ser um peso para ele. Kim lança uma pergunta que muda tudo. Você quer praticar canto lá em casa? Duan praticamente grita de felicidade. Curte e comenta para a parte 2.